Senhores, hoje me traz um assunto de muita importância, porque fala em quem realmente pode intervir na caldeira. E surge, senhores, um profissional chamado de pH, como a norma anterior falava, que foi a norma publicada em uma portaria no dia 30 de julho de 2019, que foi divulgado no Diário Oficial da União no final do mês de 31 de julho de 2019. E agora nós estamos prestes a uma nova atualização que passa a valer a partir do dia 1º de novembro, que é a portaria 18846, 1º de julho de 2022. Mas eu estou falando de um profissional que na portaria anterior chamava PH, profissional habilitado. Agora, nessa nova portaria que começa a valer agora em novembro, PLH, profissional legalmente habilitado. Foi mais ênfase com a palavra legalmente. Muito bem, quer dizer, mais responsabilidade para esse profissional. Quero dizer com isso, senhores, que esse profissional, assim como ele é cobrado pela LR3, ele tem, dentro dessa interpretação, de ver com quem ele está trabalhando, com quem ele está autorizando a execução do serviço, trocando em miúdos. Não é todo profissional específico que pode intervir numa caldeira. Então, o que é que eu quero dizer? Pode ser uma empresa que tenha uma vivência enorme com montagem de caldeirarias e etc, etc. Mas só que não tem no histórico e na vivência, e nem tem um documento formal como a RT que trabalhe com caldeiras. Então, logicamente, eu como PLH, eu vou analisar essa empresa. Ela é uma empresa que lida com projeto, construção, instalação, manutenção, operação. Pelo menos eu digo uma coisa: essa empresa tem que me provar que tem conhecimento e que já lida com caldeiras e que tem ARTs, tem um CREA ativo, que me dê a garantia que os serviços estão sendo em conformidade com as disciplinas que envolve uma caldeira: termodinâmica, transmissão de calor, resistências dos materiais, prática de química, a parte agora, inclusive, de instrumentação, a parte de automação. Bem, minha formação envolve engenharia mecânica, como envolve a parte de automação, como envolve a parte de segurança do trabalho. Sou pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, pós-graduado em engenharia de controle e automação industrial. Então, eu estou analisando de forma bem imparcial, porque quando se vai fazer o julgamento de uma caldeira que passa dos 25 anos, toda a responsabilidade está exatamente no inspetor que libere aquela caldeira para operar. Então cabe esse profissional também questionar com quem ele está trabalhando. Então, é no mínimo o que se pode fazer para se ter uma garantia
do que está sendo executado numa caldeira, que é um equipamento que corre risco de explosão, esteja tudo sendo feito dentro das conformidades. Mas eu vou ler aqui, na verdade, quem é esse PLH. Para efeito desta NR, no caso a 13332, já a que vai valer a partir de novembro, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações, tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente nesse país. Regulamentação profissional vigente no país, senhores, a minha interpretação, são as disciplinas que esse profissional cursou lá na época dele, estudante de engenharia. Resistência de materiais, termodinâmica, transmissão de calor, prática de engenharia, prática de química para engenheiro mecânico, eletricidade básica, no caso do engenheiro pós-graduado em automação, aí ele tem que entender a malha de controle, tem que saber o que é sensor, tem que saber o que é um controlador, tem que saber o que é um atuador, porque as caldeiras se modernizaram, está tudo lá na caldeira. A norma agora já fala em sistema integrado de segurança, já fala de gerenciamento de controle de combustão. Isso envolve a parte de automação. Então, os senhores estão vendo a responsabilidade, tá certo, desse profissional. Concomitantemente, ou seja, a mesma coisa da palavra igualmente, ele tem que estar cercado de profissionais com essa vivência, que são empresas que lidam realmente com caldeiras. Eu conheço empresas que lidam com caldeira, não vou dizer textualmente o nome, por questão de ética, mas são profissionais que nos dão uma segurança. Tem profissionais lá que não têm o grau de formação de engenheiro, são técnicos, são práticos, que nós autorizamos para a execução de serviço, mas tem uma vivência muito grande, é um verdadeiro laboratório, dão opiniões, verificam os resultados, olha, aqui dá para fazer um pouco melhor assim, a gente escuta a posição desse profissional e verifica dentro do que diz a engenharia e se toca para frente. Bom, então, dando sequência em 13.3.2.1, o PLH pode obter voluntariamente a certificação em suas competências profissionais por intermédio de um organismo de certificação de pessoas, OPC, creditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, CG-CRE, Metro, conforme estabelece o anexo 3 desta NR. Senhores, é fácil esse entendimento. O sujeito tem realmente ARTs de projeto, ARTs de construção, operação. Qual é o histórico dele que se pode pesquisar lá no CREA, que tem ligação com inspeção de caldeira? Agora, não basta isso, ele tem que ter as disciplinas também relacionadas, tá certo? Não é só utilizar o nome engenheiro e fazer a RT. Não é bem assim. Olhe que lá em 13.3.2 falou regulamentação profissional. São as disciplinas que esse cara cursou.
quando estava estudando engenharia. Continuando. 13.3. A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob responsabilidade técnica do PLH. É claro, responsabilidade técnica dele, ele é responsável por quem está fazendo o serviço. Então ele tem que cobrar se esses profissionais estão realmente qualificados para fazer o que estão fazendo, para intervir na caldeira. Então nem todo profissional pode intervir na caldeira. Pode ser o melhor eletricista, pode ser o melhor caldeireiro, pode ser o melhor soldador. Aí vem um termo que é muito utilizado no trecho. Manha, tem a manha. A manha é no sentido de ter o entendimento. Podemos traduzir esse termo manha pela palavra entendimento. Continuando. Em 13.3.4, a inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos, que envolve a caldeira, que é o que nós estamos aqui em discussão, por esta NR, deve ser respaldada por exame e testes, critérios técnicos do PLH, observando o disposto em condições de normas aplicáveis. Claro, a caldeira pode passar, tem que passar pelo teste hidrostático de fabricação. O pH pode autorizar a medida de espessura da chapa dessa caldeira, principalmente para as caldeiras que passaram dos 25 anos. Pode ser aplicado outros testes, tentando descobrir como está evoluindo a vida remanescente dessa caldeira. Dando sequência. Em 13.3.4.1, deve ser observado o histórico dos equipamentos quando existe. Exames e testes devem ser realizados em condições de segurança. Aí vem, execução dos testes pneumáticos, quando dispensar responsabilidade, aprovação prévia de procedimentos. Então, vocês observaram que a coisa não pode acontecer à toa. Então, esse profissional, quando ele está à frente desse serviço, ele sabe que um teste hidrostático de fabricação, eu não estou falando aqui do teste de estanqueidade da caldeira. O teste de estanqueidade da caldeira, você pode elevar isso até a pressão máxima de trabalho admissível. Você já percebe se a caldeira vai dar vazamento na interface dos tubos no caso de uma caldeira flamo-tubular, na interface entre a parede externa do tubo e a parede interna do furo do espelho. Porque vocês têm que entender que é nessa prensagem que é feita entre a parede externa do tubo e a parede interna do furo, feita pelo mandrilhador, pelo mandril, esse aperto vai vedar a passagem da água. Tem situações que se faz uma vala na superfície de contato do furo do espelho, que quando se faz o mandrilhamento, o material escoa para dentro dessa vala que nós chamamos groove. Normalmente para caldeiras que trabalham com pressões mais elevadas. Então, senhores, é uma responsabilidade muito grande, tá certo? A aplicação do teste hidrostático. Então, você está colocando 50% a mais do que a caldeira foi projetada para resistir estruturalmente. Então, tem que se acercar de cuidados, tá certo? Trabalhei numa multinacional, quando ia fazer o teste hidrostático, no caso de uma caldeira, no caso aqui, que eu estou me fazendo
referência é uma caldeira água tubular. Então, a segurança do trabalho marcava direitinho, era uma área que ficava sobre aquele cuidado, era uma área isolada. E por aí vai. Bom, e chegando aqui em 13.3.7.2, critério técnico do PLH podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados em substituição a código de construção. Aí vem 13.3.7.3, projeto de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações. Senhores, projeto de alteração e reparo. Muitas vezes a caldeira passa pelo projeto de alteração e reparo. De saída aí, essa caldeira vai ter que passar pela inspeção de segurança extraordinária. Porque as inspeções são inicial, a inspeção de segurança periódica e a inspeção de segurança extraordinária quando se fizer jus. Então, o PAR vai acontecer, que é o projeto de alteração e reparo, com a aquiescência e responsabilidade do PLH, sempre que as condições de projeto forem modificadas, ou sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança da caldeira. Agora, os projetos de alteração e projetos de reparo devem ser concebidos e aprovados pelo PLH. B. O PLH tem que determinar os materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. Olhe bem, qualificação de pessoal. Então não é todo mundo que pode intervir no serviço de caldeira. Está provado. C. Ser executado para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com ser divulgados, né? Porque aquela caldeira está passando por esse reparo e tem o operador, tem o pessoal de manutenção e eles têm que estar informados do que está acontecendo. Inclusive, aproveitando essa deixa aí, tem situações que nós temos que atualizar o conhecimento dos operadores de caldeira. Porque os senhores sabem que o operador de caldeira ele recebe uma certificação, mas ele tem que passar pelo estágio supervisionado na caldeira que vai operar. Agora, se essa caldeira passou por um projeto de alteração e reparo, modificou a caldeira, então esses profissionais têm que passar por uma atualização de conhecimentos. Nós sabemos que o curso de formação do operador de caldeira é 40 horas. E o estágio supervisionado, dependendo, no mínimo 40 horas. E o estágio supervisionado, se a caldeira for categoria B, 60 horas. Se for categoria A, 80 horas. Agora, a atualização de conhecimentos não tem exatamente quanto tempo, mas esse PLH, ele tem autoridade de dizer quanto tempo vai acontecer essa qualificação. Eu sei que eu estou falando para até fabricantes de caldeira, para operadores, para proprietários de caldeira, para estudantes, alunos que já foram meus em treinamentos, porque eu faço tanto o treinamento de operador de caldeira, como faço a parte de estágio supervisionado, toda a abrangência que faz o PLH. Espero que tenha contribuído com essas informações.